Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné. E é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E no tema da mensagem de hoje eu falo sobre como nós temos administrado as bênçãos que vêm do Senhor. Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que você deixe um joinha, deixe um comentário, também compartilhe essa mensagem com mais pessoas e se puder se inscrever no canal, eu fico bastante agradecido. Vamos então à mensagem de hoje. As palavras do Evangelho do livro de Mateus, no capítulo 25, gostaria de destacar o versículo de número 23, onde está escrito assim: Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no dia de hoje, na leitura do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus então contando esta parábola, chamada ou conhecida como a parábola dos talentos. Na nossa versão, aqui fala em moedas de ouro, mas na versão mais conhecida fala sobre os talentos, sobre o talento. Essa que era uma moeda bastante valiosa naquela época. Hoje, quando nós falamos sobre o talento, a gente tem uma definição um pouco diferente sobre isso. Quando a gente fala na palavra talento, a gente está falando sobre a questão de dom. Quando a pessoa tem algum talento, ela tem algum dom que recebeu de Deus. Mas na época que Jesus contou esta parábola, talento era um tipo de uma moeda. E uma moeda que valia muito, que valia bastante. Tanto que na Bíblia, Jesus conta que o Senhor entregou 5 moedas, 5 talentos para um dos empregados, e na nossa versão eles já traduzem como 500 moedas de ouro. Isso era uma quantia enorme, uma quantia muito grande. Para nós entendermos um pouco mais sobre a parábola que Jesus conta, esta riquíssima parábola, é importante nós lembrarmos isso, que Jesus estava querendo preparar aqueles fiéis, aqueles que estavam seguindo, para o dia em que Jesus voltasse, para o dia do Senhor. E por isso ele conta estas parábolas. E a parábola de hoje, então, Jesus diz que o reino do céu será semelhante a um homem que foi fazer uma viagem. E este homem era um homem muito rico, dono de muitas posses. E ele chamou então os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E sempre que Jesus conta uma parábola, ele está fazendo uma comparação com o mundo hoje. O dono, o homem que foi fazer esta viagem seria o próprio Deus. E os empregados seríamos nós, os filhos de Deus, seus filhos, aonde Deus nos enche, nos derrama ricas bênçãos. E diz para a gente tomar conta da sua propriedade. Tudo aqui neste mundo, todas as coisas pertencem a Deus. Nós apenas somos administradores daquilo que recebemos das mãos de Deus. E assim como na história, Deus dá para nós muitas bênçãos. Claro que cada um conforme a sua capacidade. Como diz no versículo de número 15, lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Para o primeiro ele deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 moedas de ouro,
e ao terceiro deu 100 moedas de ouro. Mas para a gente, às vezes, só falar este número, a gente não tem muita ideia do que isso significa. Quanto que valia essas 500 moedas de ouro? Alguns estudiosos, da Bíblia dizem que essas 500 moedas de ouro equivalia a 95 anos de trabalho. 95 anos, cerca de 95 a 100 anos de trabalho. Então este empregado que recebeu essas 500 moedas de ouro, ele recebeu muito, mas muito dinheiro do seu senhor, do seu patrão. O segundo, que recebeu 200 moedas de ouro, ou 2 talentos, este também recebeu bastante. 200 moedas de ouro ainda era uma quantia muito grande, equivalente, podemos dizer, então, a mais ou menos uns 40 anos de trabalho. E o mesmo, então, com aquele que recebeu 100 moedas de ouro ou 1 talento. Quando a gente fala assim, aquele último recebeu apenas 1 talento, parece pouca quantia. Mas quando nós realmente olhamos para a quantidade no total, este 1 talento equivalia então mais ou menos a 20 anos de trabalho. Ou seja, era uma quantia muito grande que Deus havia dado a cada um dos seus empregados, o patrão havia dado para cada um dos seus empregados, conforme a capacidade que ele sabia que aqueles empregados iriam ter de administrar essas moedas que o patrão havia lhes dado. E diz o texto que o empregado que recebeu 500 moedas, ele logo saiu para trabalhar com aquelas 500 moedas. Ele fez negócios com elas e ganhou outras 500 moedas. Ou seja, ele ganhou mais 100%, ou seja, mais 500 moedas, totalizando um total de 1000 moedas de ouro. Do mesmo modo, aconteceu com o que recebeu 200 moedas. Ele saiu logo, foi trabalhar com aquele dinheiro e conseguiu outras 200 moedas. Totalizando, vamos dizer assim, 400. E o que tinha recebido 100 moedas, este fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, então, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Poderíamos fazer assim uma analogia a este acerto de contas. Quando o patrão voltar, quando vai ser que o patrão voltar? Ou quando que a gente vai se encontrar com o nosso patrão lá do céu? Quando que vai ser isso? No dia em que nós formos para o céu, ou morrermos, ou no dia em que o Senhor voltar, no dia do juízo, no dia do julgamento final, que nós iremos prestar contas diante do patrão do céu. E isso aconteceu. E o primeiro empregado então logo veio: olha, patrão, eu peguei essas suas 500 moedas e consegui mais 500. Tome aqui estas 1000 moedas. Ele entregou todas as moedas de volta ao seu patrão. E aí o seu patrão então responde: muito bom, empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo. Esta resposta é interessante. Vejam a resposta do patrão. Para o empregado, aquelas 500 moedas era muita quantia. Como eu disse, equivalia talvez a 100 anos de trabalho de um empregado normal, de um empregado comum naquela época. E para ele era muito dinheiro. E a resposta do patrão foi o quê? Foste fiel no pouco, negociando com pouco dinheiro. O que isso quer dizer para nós hoje?
fazendo essa comparação de parábolas? Que Deus, assim como Ele fez ali, vamos dizer assim, na história, assim nós também recebemos muitas bênçãos das mãos de Deus. E para nós, elas são tantas que são até muitas vezes, a gente pode dizer assim, incontáveis. Nós recebemos tantas bênçãos das mãos de Deus, que mesmo se a gente for parar para contar, a gente não consegue. E para nós realmente são muitas. Eu vou citar apenas algumas delas aqui para vocês começarem a pensar comigo. Todos nós aqui temos o presente da vida. Temos olhos, ouvidos, um corpo. Todos nós temos aqui uma família, filhos, esposa, esposo, bênçãos materiais, casa, emprego, saúde, um bom lugar para morar, bênçãos espirituais que são as melhores, vamos dizer assim, como a salvação, a vida eterna, essas que a gente poderia dizer assim que não tem preço no mundo que pague por isso. E eu estou apenas citando algumas das muitas bênçãos que nós recebemos das mãos de Deus. E assim como o empregado, para nós, tudo que recebemos das mãos de Deus é muito bom, muito importante, vale bastante. Mas para Deus isso ainda é pouco. É pouco. Tanto que nós cantamos numa das músicas, nós vamos cantar depois do final do culto. Uma das músicas, chuvas de bênçãos teremos. Vocês conhecem essa música, né? E uma das estrofes diz assim: gotas apenas nós temos, chuvas rogamos a Deus. Ou seja, nós recebemos, ainda que seja muito, aqui neste mundo ainda são poucas para o patrão. E quando então que nós vamos receber muitas bênçãos? Quando nós entrarmos na alegria celestial, no gozo celestial. Tanto que o patrão diz para o seu empregado: olha, eu coloquei você, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo comigo, venha festejar comigo. E aonde a gente vai realmente festejar? É lá no lar celestial. E lá Deus tem preparado para cada um de nós muitas e muitas mais bênçãos, uma alegria que é eterna, duradoura, que vai durar para sempre. A mesma coisa nessa história aconteceu com o empregado que tinha recebido 200 moedas. Ele trabalhou e conseguiu outras 200 moedas, entregou para o seu patrão outras 200, no total final de 400 moedas. E o patrão disse a mesma coisa para ele: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha festejar comigo. Porém, aí nós temos a reação do terceiro empregado. O empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. A resposta deste terceiro empregado, ela nos faz pensar em algumas coisas. Pergunta aqui: quem de vocês já teve empregados? Quem é que de vocês já pagou alguém para trabalhar para vocês? Teve ou tem? Pode levantar a mão, eu sei que vocês já tiveram, né? Se vocês tivessem um empregado, vocês colocassem ele para fazer alguma coisa, e aí por um acaso esse empregado não fizesse, não trabalhasse aquilo que ele foi, vamos dizer assim, contratado para fazer, o que vocês fariam com esse empregado? O que vocês fariam? Vocês mandavam embora, não é mesmo?
E o que geralmente as pessoas, quando elas estão com uma má vontade, quando elas não querem fazer alguma coisa, o que elas fazem? Especialmente nesse caso, o que o empregado fez? A primeira coisa que ele fez foi xingar, foi reclamar. Ele, já sabendo que não tinha trabalhado, que tinha ficado numa boa, vamos dizer assim, ele chegou e disse para o seu patrão: eu sei que tu é um patrão duro, que você colhe onde você não planta, que junta onde não semeou, e por isso eu fiquei com medo e escondi o seu dinheiro na terra. Ou seja, ele já estava inventando uma desculpa por não ter negociado com aquele dinheiro que ele havia recebido. E assim acontece. O ser humano, quando ele não quer trabalhar, quando ele não faz um bom uso daqueles bênçãos que ela vem de Deus, e quando não, vamos dizer assim, a sua vida não dá, vou dizer assim, lucro, e as coisas não vão bem, o que o ser humano gosta de fazer? Ele gosta de reclamar e de criar desculpas. Assim é a mesma coisa com Deus. As pessoas que não querem trabalhar para conseguir ter o seu sustento, o que elas dizem? Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Começam às vezes até mesmo a reclamar de Deus, do patrão, dizendo: Deus, eu não tenho tantas bênçãos, por que isso? O outro tem mais. Ou até mesmo reclamam, vamos dizer assim, porque Deus não manda chuva, ou porque está tudo muito seco, ou porque está muito quente, ou porque está muito frio. Hoje eu não posso trabalhar porque está chovendo, vamos dizer assim. Então, quem quer sempre vai criar uma desculpa e culpar o patrão, em vez de assumir o próprio erro. E aí o patrão, como um patrão faria, e eu perguntei para vocês, o patrão faz o quê? Depois do empregado chegar para ele falar isso, se ele sabia que ele era um patrão que colhia onde não plantava, juntava onde não semeava, o patrão disse: você então deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, pelo menos eu receberia alguns juros, já que você não queria nem negociar com essas moedas que recebeu. E aí o patrão mandou embora esse seu empregado e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E assim aconteceu, O patrão então mandou embora o seu empregado. E também acontecerá com aqueles que não sabem administrar bem as bênçãos que recebem da mão de Deus. Deus derrama inúmeras bênçãos nas nossas vidas, como eu falei antes, bênçãos materiais, bênçãos físicas, mas também bênçãos espirituais, e Deus quer que a gente administre bem essas bênçãos que recebemos das mãos dele, que a gente não fique, vamos dizer assim, deitado esperando a chuva cair do céu e não fazer nada, mas que a gente trabalhe em cima daquilo que recebeu das mãos de Deus. Sejamos bons administradores. Tudo que nós recebemos vem das mãos de Deus, e tudo que a gente faz como se estivesse fazendo para Deus. Tanto que os empregados que ganharam, um que ganhou 500, outro que ganhou as 200, eles entregaram toda a quantia de volta para o seu patrão. Vamos dizer assim, eles ficaram sem nada. Por quê? Porque aquele dinheiro não era deles.
Eles apenas trabalharam em cima daquilo que eles tinham recebido. Assim somos nós aqui neste mundo. Nós estamos no mundo, mas dele nós não somos. As bênçãos que nós temos aqui são vindas das mãos de Deus. Foi Deus quem nos deu e nós apenas somos administradores das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor. E por isso tudo que nós fizemos neste mundo, todas as coisas, nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. Nessa parábola, Jesus também quer nos ensinar que nós recebemos realmente muitas bênçãos e que nós devemos saber dar valor a todas essas bênçãos. Saber dar valor, administrar bem elas, porque Deus assim quer que a gente faça isso. Para que no dia em que nós nos encontrarmos com Ele lá no céu, né, a gente possa prestar contas daquilo que a gente fez. Nós recebemos tantas e tantas bênçãos, em especial a salvação e a vida eterna. Nossas, vamos dizer assim, principais bênçãos. E será que o patrão quer que a gente guarde estas bênçãos que nós recebemos num buraco? Vamos dizer assim, a gente recebeu bênçãos materiais, também bênçãos espirituais, a fé e a salvação. Será que nós devemos guardar elas ou administrar elas bem, para que elas venham render mais? A gente não deve olhar somente para o nosso próprio umbigo e pensar assim, não, eu tenho a fé, eu tenho a salvação, e isto já basta. Mas Deus quer que a gente administre bem elas, para que mais pessoas também venham a receber essas bênçãos junto com a gente. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo celestial. Venha festejar comigo, diz o patrão. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus. Tudo que nós recebemos, tudo vem de Deus. E tudo deve ser uma oferta que a gente faz para Deus. Oferta não é somente aquilo que a gente traz perante o altar na igreja. Oferta é tudo aquilo que a gente faz em nossa vida, como se estivesse fazendo para Deus. No início do culto, eu fiz a leitura de Romanos 12, que diz assim: meus irmãos, por causa da grande misericórdia, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deus quer que a gente se ofereça como um sacrifício vivo, ou seja, que nós ofereçamos toda a nossa vida, entreguemos tudo a Ele, porque a nossa vida é um inteiro ofertar. Nós recebemos todas as bênçãos das mãos de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Deus e deve ser uma oferta de gratidão a Ele. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês, para que vocês possam continuar sendo bons administradores, lembrando sempre que Deus nos dá muitas bênçãos, muitas realmente, e que lá no céu nós receberemos muito mais. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês e se mantenham firmes e fiéis, sabendo dessas dádivas, e que a principal delas nós já recebemos, que é a salvação, que é a vida eterna em Jesus Cristo, e que essa dádiva, ela não deve ficar escondida. Nós não devemos ficar somente para nós, como fez aquele último empregado que escondeu, né, o tesouro, mas que nós devemos divulgar, falar de Deus para as outras pessoas também. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você chegou até o final desta mensagem, eu peço que você deixe um joinha. Também escreva aqui nos comentários como você tem administrado as bênçãos que vêm lá do alto, que vêm do Senhor. E assim eu também peço que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas venham a reconhecer
as grandes bênçãos que todos nós temos também recebido das mãos do nosso Senhor. E se puder assim se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.